Será que nós estamos chegando para a Terceira Guerra Mundial? Ou pelo menos a Terceira Guerra Mundial econômica? Para nós entender isso aí, eu gostaria de fazer uma primeira colocação, que é colocação mais de conceito. O que tem que entender? Que existe uma diferença muito grande e que faz mais fácil para as pessoas do mundo do Ocidente entender o mundo do Oriente. O mundo ocidental entende que a sociedade vem para servir o indivíduo. O mundo oriental entende que o indivíduo vem para servir a sociedade. Entendendo esse princípio, e entendendo os motivos dos iranianos, que são motivos religiosos e não são motivos econômicos só. Tem um conceito que eles acham que o Islã tem que controlar o mundo todo. É certo ou não é certo, não cabe a me julgar. Eu só vou colocar os fatos. Mas é que esses fatos vai ajudar cada um de vocês a poder dar uma olhar. Então, quando pergunta sempre por que não resolve, isso é uma das maiores razões. Porque quando, para uma pessoa religiosa, se fala para ele, eu vou te dar $1 bilhão, pisa acima da Bíblia, ele não vai pisar. Pessoas morreram por sua religião. Então, eles têm uma obrigação religiosa. Claro que não é totalmente só isso, mas existe isso aí também. Então, o que está acontecendo? Eu vou falar desde que Estados Unidos é o maior país, é a superpotência, embora Israel participa em toda essa guerra, tem que entender que quem vai decidir, quem decide tudo é Estados Unidos, é o presidente Trump. E o que vai acontecer, só Deus e ele sabe. Pode ser que tenha outras pessoas que sabem, mas a princípio só eles. Eu acredito que é tudo bem organizado, tudo tem planos, os americanos são super metodológicos. Então, o que eu estou querendo colocar? Existe aqui um negócio que é o seguinte: os iranianos ficaram ameaçando todo mundo o tempo todo com armas nucleares e com mísseis de longo alcance. Mas isso era uma ameaça que ninguém sabia se é verdadeira ou não é verdadeira. O que aconteceu nos últimos dias foram duas coisas que foram muito complicadas. Nas últimas 3 semanas, eles já bombardearam países que não tinham nada a ver, como Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e outros países, bombardearam com mísseis. Então todo mundo começou a ver, esses caras aí estão dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que eles querem. Se nós vamos deixar eles continuar com isso, daqui a 10 anos eles vêm com arma nuclear e não vai poder fazer nada. Vai ter que se render e você não sabe até qual ponto. Então, nos últimos dias eles fizeram pior ainda. O que eu julgo um erro estratégico muito grande. Jogaram 2 mísseis para a ilha Diego Garcia, onde tem base americana, que está no Oceano Índio, em Maurícios, a quase 5.000 quilômetros de distância. Os mísseis foram para 4.000 quilômetros. Tudo bem, não chegaram na ilha. Mas isso mostrou para os países europeus que o Irã tem mísseis para chegar em quase toda a Europa. E isso criou um problema super complicado. Porque se pode chegar em toda a Europa, amanhã eles vão aumentar esse arsenal e vai chantagear a Europa. A Europa está em situação muito frágil. Eles fizeram isso tentando pressionar a Europa, para a Europa falar para os Estados Unidos, não fazem nada. Não acho inteligente. Fizeram outra coisa, eles fecharam o Estreito de Hormuz, onde passa mais de 20% da energia mundial. Nesse sentido, isso não atrapalha tanto os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é produtor de petróleo autossuficiente, é o maior produtor de petróleo do mundo. Mas serve para os Estados Unidos de alguma maneira, para quê? Porque quem sofre é o Sudeste Asiático, especialmente a China, que
importa quase 80% do petróleo dela, e grande parte disso vem de Irã. E os europeus, como os europeus não querem participar junto com Trump, ele falou, escuta, tá bom, eu vou deixar isso, que os iranianos negociam com vocês. Coloca os europeus em uma situação super delicada, especialmente porque eles perdem todo o poder que eles têm de sanções ou dessa maneira. Então, só que os americanos têm um interesse super grande de controlar todo esse petróleo, porque assim eles controlam tanto a Europa como a China. Eu libero para você, e como nós falamos já em outro vídeo, como a maior guerra, eu acredito, é sobre inteligência artificial, os americanos vão controlar petróleo, a China não pode ter, a China não vai poder ganhar deles na corrida, porque eles vão regularizando o petróleo para a China vai sair, se sair um ano depois dos Estados Unidos, mesmo com reator nuclear e tudo, vai ser quase impossível alcançar os americanos. Então, nós temos que ver que existem aqui vários interesses, mas o interesse que é mais importante é o interesse americano. Existe também a ilha Kharj. A ilha Kharj é onde é feita 80% da produção de petróleo e derivados. Produção, não, lá não se tira petróleo tanto, mas processa o petróleo lá, tanto para exportação como para sustentar toda a economia iraniana. Então, anteontem o presidente Trump fez duas coisas. Primeira coisa, ele está mandando forças que a gente não sabe se é para ocupar a ilha Kharj ou se é também tirar 460 quilogramas de urânio enriquecido que existe no Irã, que deles pode se produzir mais ou menos 11 bombas atômicas. Então, esse é um problema. Mas parece que ele quer tomar tanto essa ilha e deu ultimato, e esse que agravou toda a situação, deu ultimato para os iranianos para abrir o Estreito de Hormuz incondicionalmente, senão ele vai bombardear todas as fontes de energia deles dentro do país, estações de transmissão de luz, poços de petróleo, até pode ser que depois vai a água, a comunicação. Só que aí ele entra em um embate, porque, como falou o Shah é o filho do último Shah, o último líder antes de Khomeini, o Ayatollah, que tomou o governo em 79, que é o único líder mais ou menos aceito por todos os grupos de oposição, que não tem aspirações de controlar o país, pelo menos ele fala desse jeito. Parece que ele quer fazer um governo de transição. Muitos acreditam também não tem a carisma necessária para controlar um país dessa magnitude. Agora, ele falou para Trump, escuta, nós queremos liberar o país desses caras, do governo islâmico. Se você vai bombardear tudo, o país nunca vai se recuperar, ou vai demorar anos e anos, 10, 20 anos para se recuperar. Você está punindo o povo iraniano. O que o Trump vai fazer, nós não sabemos, mas nós podemos avaliar que a gente até agora viu que Trump não volta atrás das ameaças dele. E os iranianos também não, que como contrapartida eles falaram, se você vai fazer isso aí, e vai bombardear nossas fontes de energia, nós vamos bombardear fontes de energia na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, em Kuwait, em Oman, no Catar. Isso vai causar um aumento do preço do petróleo e da energia, e como consequência de tudo, no mundo difícil avaliar isso aí. E o impacto sobre a economia vai ser enorme, por isso tudo nós estamos rezando que isso não aconteça, mas se eu tenho que fazer avaliação, tem mais de 50% de chance, mais perto de 70%, 80% que isso vai acontecer sim. Se os iranianos não vão ceder, o que é difícil para mim acreditar que eles vão ceder,
mesmo porque eles estão entendendo que estão indo para tirar o governo deles, então, teoricamente, eles não têm o que perder. Eu não estou vendo nenhum benefício que dá para eles, se vocês não vão fazer isso, o que vai acontecer. Do outro lado, não há dúvida que os americanos são super planejados, têm planos, eles são bem metodológicos, bem sistemáticos. Então, eu imagino que especialistas estão vendo todas essas opções e estudando como isso pode ser evitado. O que vai ser, difícil falar. O que é minha aposta, grande chance que vai ter ataque e estamos indo para uma certa crise mundial. Se existem soluções, existem algumas soluções, não é tão curto prazo, são pelo menos meses, que até vai passar petróleo por terra via Israel para a Europa ou para a China também, para sair para Mar Mediterrâneo. Pode ser que tenha outras opções, que os americanos vão produzir para o mundo, aumenta a produção e vende para vender em preço mais barato, embora as empresas de petróleo não tenham interesse de fazer isso. Que se eu posso pegar $150 o barril, por que eu vou produzir mais para vender por 80? Então, estamos frente a dias interessantes, continua me acompanhando, eu estou me atualizando e assim que eu vou ter novas notícias, nos próximos dias eu vou atualizando vocês. Boa noite.